Olá, eu sou Elaine e juntamente com o Bruno e Gustavo vamos apresentar o projeto Sistema de Automação Pneumática para Retífica. O nosso projeto foi dividido em 6 fases, onde inicialmente eu irei apresentar o levantamento de informações para esclarecer as necessidades do nosso projeto. Agora, contextualizando um pouco, a retificadora que é utilizada no laboratório de usinagem da UTFPR, ela realiza o avanço longitudinal dela de forma manual, por meio de manivelas. E isso faz com que a velocidade do deslocamento dependa exclusivamente do operador. Logo, a gente tem uma dificuldade em manter o avanço de forma constante durante todo o processo, o que acaba comprometendo a qualidade da nossa peça. E isso se dá devido a não ter um sistema automatizado para fazer o deslocamento dessa mesa de forma constante. Aqui temos uma tabela que podemos observar os materiais que têm uma faixa recomendada de velocidades para o avanço da mesa, onde, por exemplo, para o aço comum é recomendada a velocidade entre 6 a 15 metros por minuto, enquanto os demais materiais os valores são diferentes. E isso demonstra que é necessário manter uma velocidade adequada da mesa para garantir um bom acabamento, além de evitar um desgaste excessivo na nossa peça. Foi identificado 3 necessidades principais, onde a primeira foi a ergonomia, a segunda a qualidade do processo e, por fim, uma solução de baixo custo, utilizando o retrofit, que consiste em adaptar a máquina sem a necessidade de adquirir um novo equipamento. E para esse projeto, a gente definiu que a principal parte seria automatizar o avanço longitudinal na mesa, mantendo a estrutura original da máquina. Para encontrar a causa raiz do problema, foi utilizada a técnica dos 5 porquês, onde, ao invés de analisar apenas os sintomas, a gente buscou entender o porquê o problema realmente acontecia. Após alguns questionamentos, foi identificado que a principal causa estava no acionamento totalmente manual, o que dificultava por não ter uma velocidade constante. Com isso, passamos para a etapa do mapeamento dos stakeholders, onde entre eles estão a UTF, onde tem os professores, os alunos, o setor de compra, os projetos de extensão, entre outros que poderão utilizar a máquina, além do setor de manutenção, que é responsável por garantir a integridade da máquina. Aqui temos como que a máquina é agora e como que a gente quer que ela seja. Na primeira imagem a gente mostra a máquina atualmente, onde todo deslocamento depende do operador. Já a segunda mostra a nossa proposta, onde o movimento passa a ser realizado por cilindros pneumáticos, mantendo a velocidade controlada, além de reduzir o esforço físico. Em seguida, a gente elaborou uma lista de requisitos, onde buscamos o que a solução deveria atender. E entre os principais requisitos estão a utilização de 2 cilindros pneumáticos para movimentar a mesa. Além disso, também foram considerados aspectos como ergonomia, facilidade de manutenção, segurança, parte de botão, alimentação, conforme mostra a tabela. Com base nas nossas necessidades, a gente definiu que o objetivo seria desenvolver um sistema de automação pneumática para o avanço longitudinal da mesa, utilizando a técnica do retrofit, onde teríamos como vantagens reduzir os riscos ergonômicos e o cansaço físico do operador, além de padronizar e elevar a qualidade do acabamento superficial. Com o problema definido e os requisitos estabelecidos, passamos para a segunda fase do projeto, onde foi feita a estrutura para a solução da proposta, a organização dos componentes, além disso, a verificação das funções e a avaliação dos possíveis riscos. O primeiro passo foi desenvolver a árvore do produto, onde foi dividido o sistema em seus principais subsistemas e componentes. E o sistema foi organizado em conjunto, como por exemplo o sistema de movimentação, que é o foco do nosso projeto, onde ele tem componentes como a rosca fuso, o guia da mesa,
as válvulas, os mancais, os cabos de aço, entre outros. Depois da árvore, foi feita a revisão cruzada entre a estrutura física e as funções que ela deveria executar, onde o objetivo foi verificar se todos os componentes definidos realmente tinham uma função dentro do sistema, como por exemplo o avanço da mesma, que foi associado aos cilindros pneumáticos. Logo em seguida foi feito a análise do DFME top-down, considerando os subsistemas da retificadora, onde foram analisados e avaliados o sistema elétrico, a fixação de peças, o sistema de movimentação, o sistema de refrigeração, o de corte e o pneumático. E com isso foi possível observar as possíveis falhas e definir ações preventivas ainda durante o desenvolvimento do projeto. E com todas as definições feitas, foi elaborado o esboço inicial do nosso sistema, onde foi definido o posicionamento dos cilindros, o suporte, as válvulas e os demais componentes responsáveis pelo acionamento da mesa. E esse esboço permitiu verificar a viabilidade de instalação da retificadora, preservando sua estrutura original. Bom, dando sequência aqui, chegamos na nossa fase 3, onde seria o conceito da solução. Nessa fase, a gente vai escolher a melhor alternativa por meio de critérios técnicos e modelagem virtual. Aqui nós temos o nosso DFMEA Bottom-up, que diferente do DFMEA Top-down, esse aqui a gente vai utilizar os componentes dos subsistemas, onde nesse caso escolhemos o subsistema de movimentação, que nesse subsistema nós temos como componentes o roscafuso, o guia da mesa, os cabos de aço, as válvulas, os mancais, o volante e os batentes. Para as válvulas, nós temos uma função requerida que seria permitir o acionamento dos pistões. Como o modo de falha seria o acionamento incorreto e o vazamento ou falta de pressão de serviço. Pro efeito, nós temos os pistões não acionarem direito e o movimento irregular ou incompleto, parada total do nosso sistema. Como severidade, nós temos uma severidade de 8. Para a causa, chegamos em desgaste das vedações e regulagem incorreta da pressão, com válvulas erradas, e material incoerente dos tubos. Partindo para o controle preventivo, a gente tem a utilização de ar filtrado, o regulador de pressão calibrado e a especificação adequada dos componentes pneumáticos. Para a ocorrência, nós escolhemos uma ocorrência de 8, onde ele tem uma probabilidade de falha alta. Como controle detectivo, nós temos o teste funcional, verificando o avanço e o seu retorno, a inspeção de vazamentos e a verificação da pressão. Como detectabilidade, nós escolhemos o nível de 5, onde seria a validação antes do congelamento, com teste de validação e reprovação. E por fim, como ação prioritária, nós escolhemos uma ação prioritária de H, onde ele tem uma ação necessária para caso ocorra alguma coisa com as válvulas. Com isso, chegamos no nosso brainstorming, que seria o sistema que a gente meio que pegou para estudar, que seria o sistema pneumático, o sistema elétrico e o sistema hidráulico. Para decidir entre esses três sistemas, a gente fez uma matriz de decisão, onde colocamos uma escala de 1 a 5, onde 1 seria um baixo atendimento ao nosso critério, 3 seria um atendimento moderado e 5 seria um alto atendimento aos nossos critérios. Os critérios utilizados foram a segurança operacional, o controle de velocidade, a facilidade de adaptação, o custo, a manutenção, disponibilidade de componentes, compatibilidade com a máquina original. Para isso, chegamos em uma pontuação ponderada de 113 para pneumático, 101 para elétrico e 75 para hidráulico. Com isso, a gente decidiu usar o sistema pneumático de duplação por conta que ele é mais barato de se fazer, de se utilizar. Ele tem uma maior facilidade de adaptação. Ele tem uma compatibilidade com a nossa máquina original. Já tem uma disponibilidade dos componentes muito boa no mercado hoje em dia. E ele é fácil de manusear, é fácil de lidar. Por isso, escolhemos o nosso sistema pneumático. Esses são os protótipos feitos. Na esquerda nós temos o protótipo da máquina em si, o Eurostack 150, onde do lado dessa máquina a gente colocou 2 suportes e 2 pistões, que seriam exatamente esse o nosso projeto. Na direita,
Nós temos o sistema pneumático que a gente vai utilizar com as válvulas ou válvulas de controle de fluxo, válvulas de fim de curso. E lá em cima vemos os dois pistões, onde o nosso sistema foi feito por o primeiro pistão acionar, avançar e depois retornar. Em seguida, o segundo pistão avança e retorna. Com isso, chegamos na nossa fase 4, que seria a concretização do produto, que seria o detalhamento da solução para garantir sua viabilidade técnica e econômica. Bom, para consolidar a nossa automação, a gente tem que integrar a fabricação, a operação, os custos e a viabilidade técnica. Bom, os nossos suportes com base metálica, com chapas verticais e reforços soldados, ele vai ser feito da seguinte etapa. Primeiro, a gente fez as medições, que a gente pegou todo o dimensionamento da mesa, o tamanho do suporte, e em seguida a gente vai pegar uma chapa de 1/4 de polegada e cortar ela nas dimensões que a nossa chapa, que o nosso suporte precisa ter. Em seguida, a gente fez as furações, porque em cada suporte vão ser 12 furos para parafusos e um furo maior para encaixar o nosso pistão. Em seguida, a gente dobrou a chapa a uma certa distância, para que o pistão ficasse paralelo à nossa mesa. Em seguida, para que o suporte consiga segurar o pistão e ele tenha mais fixação com a mesa, a gente vai ter que soldar duas chapas, uma nessa posição e a outra nessa posição. Para os nossos requisitos, a gente precisa de uma geometria resistente a esforços, sem deformações e com alinhamento preciso. O material que a gente vai utilizar seria o aço carbono SAI 1020, porque ele tem uma alta disponibilidade, um baixo custo e fácil usinagem. Bom, aqui, como eu tinha dito, a gente vai usar a serra para cortar a chapa, a esmerilhadeira para dar acabamento, a furadeira para fazer os furos dos nossos, onde vai passar os parafusos e o pistão, dobradeira que a gente vai dobrar uma certa distância para que o pistão fique paralelo à mesa, e solda onde a gente vai ter que soldar aquelas duas pecinhas, uma para segurar o pistão e a outra para ter mais fixação com a mesa. Para ter uma precisão rigorosa, a gente vai ter que utilizar esquadro, paquímetro e trena para confecção do suporte. A união e a fixação vai ser com soldagem para ter mais rigidez. E a fixação, a marca vai ser via parafusos e porcas. O alinhamento tem que ser zero folga, porque o cilindro alinhado ao eixo da mesa e os furos, eles não podem ter essa folga. Eles têm que ser bem justos para ter mais estabilidade com a máquina. Por fim, nós temos a nossa operação, onde vai ser o avanço e o retorno via atuadores de duplação, velocidade ajustável, com reguladores de fluxo, reversão via fins de curso, pressurização gradual e ciclo inicial lento. Para a segurança, que a gente levou como base a NR12, nós temos o zero intervenção manual durante o ciclo automático, o botão de emergência de acesso rápido, sistema deve ser despressurizado para reparos e a distância tem que ter uma distância segura das partes móveis. Como manutenção preventiva, a gente tem o reaperto dos parafusos, da drenagem e da lubrificação. Corretiva seria a parada imediata em caso de vazamento ou deformação e seria proibido o uso de peças estruturais danificadas. Bom, partindo da matriz de custo, foram levantados os principais itens necessários para a automação pneumática. Bom, a gente pode perceber que o maior custo desse projeto é justamente os pistões, porque eles são o coração do projeto, eles são o que define todo ele. Como ele tem uma severidade de 8, eu não posso ter um certo alívio de custo. E justamente isso fixou. Bom, seguido a partir dele foi justamente as válvulas 5 duas vias. Como eu preciso ter todo o controle de avanço, retorno e linhas de pressão, eu precisei de 3 válvulas. Isso acabou acarretando um certo valor agregado de 415,50 centavos. Bom, aqui também acabou entrando o orçamento, o suporte, o material do suporte, parafusos, porcas, válvulas, botoeiras, unidade de conservação e a mangueira. Com o material correto, já que visto que o nosso tipo de situação no laboratório se encontra com alta umidade, isso acaba afetando o custo, já que o material escolhido de forma errada acaba afetando todo o sistema. Bom, acabamos tendo um custo total de R$ 2.417,46. E também aqui já foi predito
temos a severidade de cada item, pois isso afeta a segurança do funcionamento do meu sistema. Bom, agora partindo justamente para a etapa onde entramos de forma detalhada, passa a ser definida essa é uma forma final, considerando a fabricação, montagem, operação, manutenção e dimensionamento. Acabamos que focamos no suporte, justamente porque o sistema pneumático vai ser basicamente plug and play. Justamente por isso, acabamos definindo que deveria ser no suporte essa análise. Bom, estipulamos um aço SAI 1020 com espessura de 1/4, ou seja, 6,35. Bom, nele vai ser contido. Ele apresenta uma boa resistência, baixo custo, de facilidade de fabricação, e vão ter partes de dobra, vão ter soldagem, conforme o desenho, e essa aqui significa que ambos os lados da face vão ser soldados. Então, bom, agora partindo justamente para o posicionamento do cilindro, a gente pode ver que tem uma tolerância, já que visto que eu não posso ter nenhum tipo de folga axial, ou se tiver, que seja baixa, porque isso vai afetar muito no alinhamento do todo o nosso sistema, afetando justamente a função de operação. Bom, temos aqui também operações de furação, rosqueamento e a verificação de tolerância, justamente para evitar esse tipo de problema. Já para a operação do sistema pneumático, acabamos estipulando uma pressão inicial de 5 bar, por causa que no ambiente que a retífica está inserida, ela não é a única que utiliza as linhas de pressão pneumática. Bom, caso todos sejam ligados ao mesmo tempo, vai ter uma queda drástica de pressão, por isso que a pressão inicial estipulada está relativamente baixa. Bom, aqui a gente pode ver pelo sistema que o que vai fazer o controle do avanço e retorno do pistão, a velocidade deles, vai ser justamente essa válvula controladora de fluxo. Também temos o swing de cursos, já para fazer o retorno automático do pistão, e a válvula inicial, sendo o botão de start com retorno por mola, e aqui é o nosso botão de emergência, justamente quando você apertar ele, ele trava, e vai fazer o retorno automaticamente dos pistões para voltar à posição inicial. Bom, com isso, também é válido fazer a manutenção, que é justamente a verificação do vazamento de mangueira, conexões de válvulas, o inspecionamento do alinhamento dos cilindros, verificação do funcionamento de fim de curso e botão de emergência, e a inspeção da unidade conservador de filtro, já que isso pode ser um fator que acarreta. Lembrando que o ambiente também é muito úmido. Bom, agora indo para os parâmetros de cálculo, que é a análise de engenharia. Acabamos adotando que a operação seria de 160 kg, que é o máximo que a nossa retífica pode suportar durante a mesa, dessa forma. E também com coeficiente de atrito de 0,15. Com isso, a força ficou em 235,44 newtons. Também foi considerada uma força de corte estimada de 100 newtons. Geralmente, as retíficas planas não têm uma força tangencial de corte muito elevada. Essa seria um valor médio, e, dependendo do nível de rebolo, pode chegar até 200, porém 100 já é o ideal, não é o nosso caso. Então, acabamos estimando como se fosse 100. Isso acaba resultando uma força de resistência total do projeto de 305,44 newtons. Como nenhum dos nossos membros anteriores acabou fazendo um projeto semelhante, acabamos adotando um fator de segurança conservador de 3 e dessa forma, acabamos resultando numa uma força de projeto de 1.000 newtons, 1.006 newtons, 32. Bom, dessa forma, como a força já estava definida, agora vamos para o dimensionamento do pistão. Qual que seria a área necessária para fazer esse tipo de coisa? Lembrando que a nossa pressão de rotação ainda era 5 bar, então ficou 1.000 newtons sobre 0,5, acabou resultando numa área efetiva de 2.000 milímetros quadrados. Qual era o diâmetro necessário para chegar a esse tipo de área? Estipulamos que deu 50,46, e como o diâmetro comercial disponível foi de 50 milímetros. A área efetiva corrigida, já com agora o pistão correto, foi de 1963,5 milímetros quadrados. Agora, com isso, agora podemos falar qual é a força real que está atuante no sistema, o que foi 981,75 newtons. Dessa forma, agora a gente pode fazer qual é o fator de segurança do nosso projeto. E acabou dando 2,93, que é um fator de segurança ideal. O pistão atende todas as necessidades e o sistema com a margem adequada. Bom, agora para análise de força do pistão, acabamos pré-selecionando a face inicial, a face onde estaria o pistão, como tendo a força de 1.006,32 newtons. E aqui, essa área, ela está onde seria situada onde estaria o pistão. Então, ou seja, vai ter todo o corpo do pistão fazendo essa deformação. Bom,
Como o nosso aço 1020 tem uma tensão de deformação de 250 megapascal e o nosso gráfico e a nossa realidade acabou dando 27,9, acabou dando um fator de segurança de 8,97, o que apresenta um bom dimensionamento. Lembrando que, porque para fazer esse tipo de simulação, acabamos fixando a parte onde seriam os furos e aplicando as cargas coerentes. Bom, agora para a gente não entrar na conclusão, bom, a suspensão pneumática é viável para o retrofit da retífica. O sistema reduz o esforço manual do operador, permitindo o controle do avanço da mesa e mantendo um baixo custo em comparação às soluções mais complexas. Bom, o cilindro de 50 milímetros atende à força necessária com uma margem adequada, e o custo total estimado ficou de 247,46 centavos. Com a próxima etapa, recomendo essa avaliação do protótipo em testes práticos e funcionamento, assim como verificando vazamentos e alinhamento e segurança.